Aí, pode sentar, pode ficar à vontade. Abra sua Bíblia em Mateus 26. Tem na tela ou a gente lê mesmo? Mateus 26. A gente vai ser bem rápido, bem direto hoje. Quem está muito bem aí? 6U, né? O resto, não sei se está bem. Quem está muito bem aí? Vamos lá, gente. Vamos ficar negociado hoje. Mateus 26, de olho na tela da Atena. Diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam o que, gente? Isto é o meu. Verso 27, em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Verso 28, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o quê? Tem outra versão que diz remissão de pecados, que é a versão que eu gosto mais. Remissão de pecados, verso 29, e digo que de agora em diante não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que bebereis o vinho novo com vocês no reino do meu, amém? Infelizmente, já que a gente está abordando aqui o tema de ceia, né? Infelizmente, a ceia do Senhor não é bem compreendida, e em muitos lugares, toca aí, Harold, um negocinho aí, uma coisinha, né, aumenta um pouquinho aí pra gente, né, viu? Então, ela não é bem compreendida, e às vezes acabou se tornando um ato religioso, aquele ritual, né, pega um pedaço de pão, pega um pouquinho de suco de uva, mas a ceia é parte da obra de Cristo, ou melhor, é a cereja do bolo, é a conclusão da obra de Cristo. Então, não se discerne, por exemplo, eu nunca posso, no momento da ceia, usar Mateus 26, porque essa não é a ceia da nova aliança, onde nós estamos. Essa ceia foi antes da morte e ressurreição de Jesus. Quem está comigo aqui? Nós estamos antes ou depois da ressurreição dele? Nós não estamos ceando para a remissão de pecados, nós já somos redimidos, por isso ceamos. Quem entendeu isso aqui? Ele disse: a partir de agora vocês não vão mais tomar o fruto da videira, até que vai chegar um dia em que vocês vão tomar um novo vinho no reino. Ele está falando da ressurreição, que ele trouxe o reino, e agora é uma nova ceia. Quem está comigo? Como é isso, Sérgio? Deixa eu te falar uma coisa: ceiar é você compartilhar da presença de alguém em uma mesa e também de um alimento. Presta atenção, a ceia que Jesus fez com os discípulos, ele compartilhou da presença de um traidor, de incrédulo, de alguém que iria negar ele 3 vezes, e de um grupo que iria abandonar ele, e da mesma, inclusive da presença de Satanás. Lembra do que o salmista diz? Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Isso não é sobre você, isso é sobre ele. Então Jesus, como nosso substituto, ele compartilhou da presença de traição, de incredulidade, para que depois da ressurreição a gente sentasse à mesa e compartilhasse da presença dele. Quem entendeu isso aqui? É tão claro isso, porque ele come com os discípulos e é levado para receber a nossa condição de pecado do corpo dele, para receber as nossas doenças, a nossa condição de pobreza. Nós ceiamos hoje e somos levados a receber tudo que o corpo dele tem. Você não entendeu isso não? Você, quando come desse pão, você não está compartilhando do corpo de Jesus, que viveu aqui na terra 3 anos e meio. Você está compartilhando do corpo que foi transformado. É ceia da ressurreição. Eu compartilho do poder da ressurreição, que vivifica o meu corpo. A nova aliança não veio trazer cura para a igreja,
A nova aliança veio trazer cura para o incrédulo. A nova aliança veio trazer saúde para a igreja. É outro nível. Para a nova aliança, Deus tem uma posição onde você não precisa ficar doente. Agora, para chegar a esse lugar, para estar diante da mesa, existiu toda uma obra para que você fosse feito digno de estar diante dele hoje, sentado. Quem está entendendo? Não é só comer um pão e beber um suco de uva, é olhar e compartilhar e contemplar quem está diante de mim, comendo comigo. Esse é o segredo. Porque pão e suco de uva qualquer mesa pode ter, mas a presença dele não. A ceia não é ideia nova, a ceia está em toda a Bíblia. Elias comeu um pão e correu 40 dias na sombra. Imagine quem come no pão vivo que desceu do céu. Diga, a ceia me proporciona vitalidade. O povo de Israel passou um sangue, comeu da carne do cordeiro e foi livre de dano, foi livre da morte. Diga, na sombra. Imagine o que o sangue de Jesus pode fazer comigo. 6 amém. Na festa de reconciliação, o filho pródigo é trazido para casa. Ele não voltou, o pai trouxe ele de volta e o pai manda matar um bezerro cevado. A comida da festa de reconciliação foi a carne de um animal que foi morto. Na nossa festa de reconciliação nós comemos o corpo dele. Quem está entendendo isso aqui? Eu não tenho tempo para explicar tudo muito amplo. Tem os livros lá fora, depois você procura. Não sou muito bom de venda também não. O seu está guardado, viu, pai? Você botou a barba igual a minha, então olha só. Quem lembra da história de Bartimeu aqui? 3 amém, né? Quem lembra da história de Bartimeu, gente? Bartimeu era o quê? O quê? O quê? Você não sabia que ele é cego, não? Então responda, cabeção, vá. Bartimeu era o quê? E o que também? Mendigo. Presta atenção. Bartimeu tinha um pai. Bartimeu. Bar quer dizer filho de Timeu. Bartimeu tinha um nome. Quem concorda comigo? Diga, Bartimeu tinha um pai. Bartimeu tinha um nome. Mas porque não enxergava, era pedinte. Vamos repetir isso. Diga, Bartimeu tinha um pai. Bartimeu tinha um nome. Mas porque não enxergava, era pedinte. A igreja tem um pai. A igreja tem um nome que está acima de todo nome. Mas enquanto os olhos do entendimento não forem abertos para enxergar o que Cristo fez, ela vai viver como pedinte, mesmo tendo sido feito filho. E o que é viver como pedinte, Sérgio? É você implorar para Deus aquilo que Ele já te deu. Você fica, Deus, pelo amor de Deus, Deus, me cura. E Ele, de novo? Quando você descobre o que Cristo já concluiu, 99% das suas orações são jogadas fora. Porque você descobre que você estava pedindo tudo que Deus já te deu. Você já é suprido, você já é saudável, você já é filho, você já tem tudo nele. A sua fé é o acesso que tira do que está nele e coloca em você. Mas não é insistindo para ver se Deus te dá, é crendo que já é seu. 3, glória a Deus, um bem empolgado, mas está melhorando. Quem lembra aqui o que é que Bartimeu clamou? Jesus, filho de quem? De Davi, tenha compaixão de mim. Não foi assim? Não foi assim, gente? Eu não sei se você lembra, mas certa vez Davi, isso está em 1 Samuel, Davi foi tomar a fortaleza, a cidade que veio a se chamar Cidade de Davi.
ele batalhou contra os jebuseus resistiram a Davi, e também os cegos e os coxos resistiram, e quando Davi tomou a fortaleza, Davi estabeleceu um decreto, uma lei naquele lugar. Ele disse: nem cego nem coxo entra na casa. Diga bem alto: nem cego nem coxo entra na casa. E veja bem, agora Bartimeu, que era o quê? Está dizendo: filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem era o filho de Davi? Salomão, aquele que foi responsável por construir a casa de Deus. E quantos sabem que Jesus, ele encarnou, e outra versão diz tabernaculou, se tornou a casa de Deus. Ou seja, para você entender melhor, Bartimeu estava pedindo para casa para ter compaixão dele. A casa diz: manda chamar ele. A lei dizia o quê? Cego não entra. Mas o que é que Cristo faz? Ele manda entrar ou resolve a condição de Bartimeu? Ele não só mandou uma palavra dizendo seja curado, ele disse manda chamar, porque Bartimeu não era só cego, ele também era mendigo, ele também curou a questão da rejeição. Agora veja como é interessante. A Bíblia diz que Bartimeu está um tempo sem enxergar, a Bíblia não diz quanto tempo é, mas uma vez que ele é curado, a Bíblia diz que ele passa a seguir Jesus. Eu não sei você, mas se eu estou um tempo sem enxergar, eu ia sair correndo pela rua, feito um doido. Eu ia querer ver um papacapim, sei lá, eu queria ver alguma coisa, é ou não é? Eu ia ver uma raia, uma praia, minha mãe, é ou não é? Só eu que ia fazer isso, você ia ficar lá ainda, me dê dinheirinho. E a Bíblia diz que ele abre os olhos, ele enxerga, e ele não vai fazer nada disso, ele continua seguindo Jesus. E por que isso é importante você saber? Porque quando Jesus chama ele: o que é que você quer, meu filho? Ele diz: eu quero ver. Veja, qual é a primeira visão de Bartimeu? De um certo modo, ele viu em Jesus tudo que ele precisava enxergar. É por isso que ele agora não precisa ver mais nada. Eu já vi tudo que eu precisava enxergar. E por que Jesus pergunta: o que é que você quer? Não fica meio doido, né? Sei lá, você está cego e você chega diante de Jesus, ele: o que é que você quer? Não, eu quero uma Coca-Cola. Não, eu quero ver. E eu falei: pai, por que Jesus fez essa pergunta? Ele falou: para que você saiba qual é a melhor ação de um filho. Filho não pede para ter, filho pede para enxergar o que já tem. É por isso que Paulo ora pelos Filipenses, Colossenses e 2 vezes pelos Efésios, pedindo para que haja iluminação, conhecimento. Você nunca vê Paulo orando para que o povo seja abençoado, provido, curado, nada disso. Ele ora para que haja conhecimento, porque tudo já foi dado. Mas enquanto você não sabe o que é seu, você não usufrui. Aleluia. Alguém está comigo aqui? Alguém veio hoje aqui? Vamos lá. E um ponto importante é que Davi também fez uma aliança com Jonatas. 2 Samuel ou 1 Samuel, sei lá, não lembro não. Davi, ele comunicou a Jonatas que Saul estava perseguindo ele, e Jonatas não acreditou. Então eles conversaram, e Jonatas falou: eu vou lá na casa de meu pai, eu vou averiguar, para ver se realmente ele está tentando perseguir você, porque se ele estiver perseguindo você, e eu não mandar alguém dar o recado, você pode esquecer disso, mas se eu avisar você, me prometa que você vai agir com bondade. Diga: agir com bondade. Então ali eles fazem uma aliança de bondade. Segundo o padrão de aliança das tribos mais antigas, as alianças antigas sempre envolvem sangue. E geralmente eles faziam cortes no pulso, certo? Vem cá, Jairo.
eles faziam corte no pulso, de pacto, cortava o pulso dele, cortava o meu pulso, e a gente pegava a mão assim. Dizem que até esse comprimento nosso é herança disso. Então eles faziam esse movimento para que o sangue se misturasse. E aqui eles erguiam as mãos diante de todos, para que todo o pessoal soubesse que entre eles dois havia uma aliança de sangue. Amém, gente? Uma salva de palmas para Harris. Para que todos soubessem que entre aqueles dois havia um pacto de sangue. Em seguida, eles matavam o animal, cortavam o animal pela espinha, para ficar dividido no meio, e entre as partes havia um caminho de sangue. Isso te lembra alguma coisa? Novo e vivo caminho? Não, né? Lembrou não, né? Tá bom. E em seguida eles convocavam para a festa, e na festa eles tomavam pão e o vinho. Isso não é novo, isso é antigo. Só que tudo apontava era para um novo. Deu para entender isso aqui? Então, uma aliança. Então você sabe o final dessa história. Jonatas morre, Davi assume o reino, e uma das primeiras coisas que ele faz é ir até a casa de Saul. E chega lá e grita: por acaso há algum parente de Saul, para que eu use com bondade por amor a Jonatas? Diga, por amor a Jonatas. Surge um servo chamado Ziba. Ziba olha para Davi e diz: sim, meu senhor, existe um filho de Jonatas, coxo. O nome dele é Mefibosete. Vamos lá, vamos lembrar aqui. Na fortaleza de Davi existia uma lei, diga lei, de julgamento, de juízo. Mas também agora existia uma aliança. Então Davi está diante de uma aliança de bondade e uma lei de juízo. Ele encontra Mefibosete, coxo, digno de juízo, é ou não é? E Davi olha para Mefibosete e diz: não tenha medo. Ele já exclui a lei aqui. Ele já diz: eu não vou julgar você, porque usarei de bondade para contigo por amor a Jonatas. Diga, não teve nada a ver com Mefibosete, foi por amor a Jonatas. Já está chegando lá, né? Já está indo lá na frente, né? Amém, gente? Então, Ziba, ele olha para Ziba e diz: Ziba, você vai trabalhar todos os dias, porém Mefibosete vai comer pão, sempre à mesa comigo. Diga, comer pão, sempre à mesa. Tem alguma mesa aqui? Consegue uma mesa pequena ou não? Pega ali, Harris. Quando eu lembro o nome das pessoas, eu chamo de Harris, vai se acostumando. Então, Mefibosete olha para Davi e diz: quem sou eu, um cão morto, para você tratar dessa forma? Bota aqui, 2 cadeiras, venha você. Você tem uma perninha fina, pega na Mefibosete, um negocinho. Brincadeira. Me dê essa cadeira, essa cadeira aí. Senta aqui, você vai ser Davi. Um Davi meio delícia, né? Mas um Davi, vamos. O dominó, bota o dominó aí. Olha para mim aqui. Mefibosete brada, ele diz: quem sou eu, um cão morto, para você agir dessa forma? O que é que eu aprendo com isso? Que Davi está consciente da aliança, mas Mefibosete está consciente da lei. Diga para o seu irmão: nunca fique consciente da lei, fique consciente da aliança. Amém, gente? Agora, ele diz: Mefibosete vai comer pão sempre à mesa. Isso é escândalo da graça, porque Mefibosete não podia nem entrar na casa, e Davi coloca ele na mesa, no lugar de intimidade, de honra. E preste atenção, a perna de Mefibosete não consertou para ele entrar na casa. Agora, um detalhe interessante é que quando eu estou diante da mesa com alguém, Davi, Mefibosete, ou os dois, né, para vocês não ficarem. Então presta atenção aqui, ó, gente. Todo mundo está vendo a cadeira aqui? Um detalhe interessante é que na mesa, Davi não tem contato visual com as pernas de Mefibosete.
Onde era a debilidade de Mefibosete? Aonde? Então você concorda comigo que Davi botou Mefibosete no lugar onde o próprio Davi não conseguia enxergar a debilidade dele? Jairo consegue enxergar as pernas dele também? Não consegue. Por quê? Porque o lugar que Deus nos colocou também não é um lugar para que você se torne consciente da sua debilidade. Deus não te quer consciente da sua debilidade, Deus te quer consciente dele. Se alimentando de quem? Cristo, o pão. E olhando para Ele, contemplando Ele. É olhando para Ele que você é transformado na própria imagem dEle. Não é olhando para mim mesmo, não é olhando para a quantidade de falhas que eu tenho que eu vou me transformar. É olhando para a minha nova realidade de vida, que se chama Cristo. 1 João capítulo 4, verso 17 diz: nisso é aperfeiçoado o amor de Deus, para que no dia do juízo a gente tenha confiança, porque segundo Jesus é, nós somos nesse mundo. Quem entendeu isso? O Evangelho não expõe as debilidades das pessoas, o Evangelho expõe a perfeição de Cristo, para que as pessoas sejam livres das suas debilidades. Infelizmente a ceia é usada para expor. Quem não é casado não pode cear, quem não é batizado não pode cear, quem está em pecado não pode cear. Deixa a primeira coisa que você tem que aprender é que quem está em Cristo não pode estar em pecado. Eu posso até errar, mas em pecado eu não fico mais, porque uma vez que eu fui colocado nele eu não saio mais. Segundo ponto, comer indignamente não tem nada a ver com o estado indigno, mas uma forma indigna. O que Paulo está falando é: não coma da forma errada. Ceia não é lugar de exclusão, é lugar de comunhão. Como é o nome dessa mesa? Diga: Cristo. O lugar onde eu fui colocado, o lugar onde Deus não enxerga mais quem eu era. Se alguém está em Cristo, nova criação é. A Bíblia não diz que eu vou ser nova criação quando eu parar de errar. A Bíblia diz que eu sou nova criação uma vez que eu creio nele e eu acabo nascendo de novo. Agora, de tanto me considerar como nova criação, é que as minhas atitudes vão mudar. Uma salva de palmas a leva a mesa, mano. Leva a mesa, varão. Quem está entendendo isso aqui, gente? Esse é o lugar de comunhão. Isso é uma ceia tipificada. Romanos capítulo 4, vamos ler mais 2 versículos e eu vou embora, vocês vão se livrar de mim. Ainda bem que ninguém falou aleluia, fiquei preocupado. Romanos 4, 25. Alguém foi abençoado aqui hoje? Eu pensei que você já era. Romanos 4, 25. Ele foi entregue à morte por nossos o quê? Tem uma versão que diz: ele morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Esses são os 2 pilares da nova aliança. Deixa eu só corrigir algumas músicas que a gente canta. Não foi na cruz que ele me libertou. Não foi a cruz que me libertou. Cruz não liberta ninguém. Na cruz Jesus morreu recebendo a punição que a gente merecia. Mas quando ele ressuscita, nós ressuscitamos com ele e tomamos a mesma posição que ele ocupa diante de Deus. Diga: eu não sou fruto de uma morte, eu sou fruto de uma ressurreição.
Alguém está entendendo isso aqui? Romanos 5,17. São os dois pilares. Sem ressurreição não há justificação. Justiça de Deus não é apenas uma posição aceitável diante de Deus. Justiça de Deus é a mesma posição que Jesus ocupa diante de Deus. Você não é inferior a Jesus em nada. Eu sei que você está acostumado a cantar que Jesus é santo, não é? Mas você sabia que você é tão santo quanto Ele? Você não consegue dar aleluia nisso porque você acha que você é santo pelas suas obras, não pelo sangue que te purificou. Você é tão justo quanto Ele, você é tão filho quanto Ele. Assim como Ele é, você é. Isso é simples. Você aceita isso. Não, Sérgio, mas a gente precisa de santidade. Ok, concordo com isso. Mas santidade nunca foi um esforço humano. Santidade é um resultado daquilo que Ele já fez. Você não pode se tornar mais santo do que o sangue já te tornou. Três amém, uma sobrancelha assim, ó. Então alguém diz, Sérgio, mas eu pequei, então Deus deve estar triste comigo, o Espírito Santo saiu dentro de mim. Eu falei, seu pecado é tão poderoso que é superior ao sangue que te purificou, né? Deve ser, né? Diga não. Ele não tem sangue de bode de touro. O sangue dele é divino. Então, eles cortam um pulso. Aliança de Davi e Jonatas. Muita gente não entende a nossa aliança com Deus, por isso não usufrui dela. Primeiro ponto é que você não tem uma aliança direta com Deus, porque se você tivesse uma aliança direta com Deus, o seu sangue tinha que ser derramado. Mas o seu sangue foi derramado em que parte dessa aliança? Outro ponto sobre a aliança é que eles prometiam que se alguém transgredia a aliança, ele era culpado, réu de juízo, exatamente como aquele animal. Então no primeiro tropeço que você desce, tchau. Mas como assim, Sérgio? Mefibosete usufruiu de uma aliança de Davi com Jonatas, não foi de uma aliança de Davi com Mefibosete. Deu para entender isso? Deus sabia que apesar de desejar uma aliança com o homem, Ele sabia que não poderia contar com a perfeição do homem. Então Deus mesmo se faz homem para ter uma aliança com Ele mesmo. E é por isso, vem cá, Jairo, e é por isso que esse homem Jesus, ele tem os seus pulsos perfurados, lembra? E levantado diante de todos. E se você pudesse enxergar no reino do Espírito, você ia ver a mão de Deus aqui, ó. A aliança entre Deus e Cristo. Sérgio, e eu? Onde é que eu entro na aliança? Simples, Deus colocou você em Cristo. Você usufrui da aliança de Deus com Cristo. E Deus não vai obedecer a Deus, Ele já obedeceu perfeitamente. Eu falei Romanos 5, eu vou ler o 17, mas vamos ler o 19 primeiro? Olha o que diz aqui, ó. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos o quê? Você sabia que você não se tornou pecador pecando? Você foi pecador, não é mais, pela desobediência de Adão. Você já nasceu pecador. Tem um poeta, escritor famoso aqui na Bahia, que ele canta uma música, em Adão a morte reinou, em Jesus quem reina sou eu. Em Adão nasci pecador, mas em Jesus é justiça de Deus. É muito bom esse cara, depois procura na internet, eu acho que é Seu Fernandes, Céu, viu? Vamos lá. Assim também por meio da obediência de um único homem, muitos são feitos o quê? Diga, eu sou justo, não pela minha obediência, mas pela obediência de um só. Quem é ele? Raimundo Nonato. Aleluia, vamos para 17 agora. Alguém está bem aqui hoje? Vocês estão com a cara de assustado.
É o Rastafari, é a barba. Eu tiro da próxima vez. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais, diga muito mais. Graça sempre é muito mais. Muito mais aqueles que fazem o que é correto. Aqueles que são muito obedientes. Aqueles que nunca pecam. Não, aqueles que recebem. O verbo receber está no presente contínuo. Recebe e recebe, recebe e recebe. Nunca para de receber. Não recebeu nem vai receber. A palavra no grego aqui para o verbo receber é lambano. Aqueles que pegam e tomam para si, abraçam e tomam aquilo como realidade. Você crê na graça? Eu creio, eu recebo, Jesus, recebo. Não. É aqueles que abraçam e dizem, é isso e ponto final. Aqueles que recebem a imensa provisão de graça, a abundante graça, e a dádiva da justiça, vai acontecer o que com essas pessoas? Quem já ouviu muitas pregações dizendo, se você não fizer isso, Deus não vai fazer aquilo. Se você não der isso, Deus não vai dar aquilo. Sempre coloca assim, mas isso é lei, isso não é graça. Se coloca o si, é lei. Se obedecer os meus mandamentos. A graça não, é aqueles que recebem. O mérito não é humano, o mérito é todo de Deus. Agora vamos lá, para você entender, eu tenho 3 minutos. Mefibosete não só foi livre do juízo, mas ele também foi livre, foi colocado na mesa. Deixa eu te falar uma coisa. Romanos 4, a gente lê o seguinte, que ele morreu pelas nossas transgressões, o julgamento que a gente merecia foi colocado todo nele, amém, gente? Mas ressuscitou para a nossa justificação. Presta atenção nisso aqui. A graça de Deus, ela diz para você, você agora pode viver livre da condenação. Não vai ter mais julgamento sobre você, você não vai mais para o inferno. Mefibosete, não tenha medo. Mas a justiça de Deus, ela diz, você pode ir livre, mas também você pode vir e entrar na presença, estar diante dele sem culpa. Você entendeu que eu falei entrar na presença? Você não entende, Senhor, nós entramos na tua... Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando estar diante de Deus numa posição aceitável, sem medo de culpa. Mefibosete é livre do julgamento, mas também colocado na mesa. É por isso que nós somos dignos hoje de estar ceando, porque nós não só fomos livres do julgamento de Deus, mas fomos colocados para compartilhar e nos alimentar desse pão vivo. Eu sou o meu corpo mortal é alimentado pelo corpo vivificado de Jesus, e é isso que sustenta a minha vida. Então eu comecei a fazer a ceia lá em casa todo dia, e aí chegou uma babá do meu filho e falou, seu Sérgio, isso funciona mesmo? Eu falei, você está trabalhando aqui há quantos meses? Ela falou, 8 meses. Eu falei, você já me viu doente? Ela, não. Funciona? Então alguém na nossa comunidade estava no meio do culto, chegou lá com um nódulo no pescoço, e essa pessoa foi de carro dizendo, poxa, eu não aguento mais tomar comprimido de quimioterapia, não aguento mais. E eu só preguei que Cristo tipifica, a serpente de bronze tipifica, aponta para Cristo, sem muita presepada. E no meio da ceia eu falei, a gente vai cear agora, pegue seu pão e tome como se fosse um comprimido. A mulher disse que já não aguentava mais tomar comprimido. Ela amassou, mas ela era nova na fé, e a imagem de saúde que ela tinha é de tomar um comprimido para ficar saudável. Isso não é um método, foi uma inspiração na hora. Ela tomou aquele comprimido. Eu disse, enquanto você estiver digerindo esse pão, cura divina vai se manifestar. Ninguém orou, ninguém impôs a mão, ninguém fez nada. E enquanto ela mastigava o pão, o nódulo desapareceu. Nessa mesma reunião, uma menina que tinha um problema de coluna desde nascença, ela ouviu um estalo enquanto ela mastigava o pão, e ela foi completamente curada. Se você acha que não funciona, você chegou atrasado, porque eu nem mais anoto o número de cura que acontece nos cultos onde essa mensagem de Cristo é pregada. Diga para o seu irmão, funciona, e hoje não vai ser diferente.